Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 16, o apóstolo fala: outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Ou então, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que ele quer dizer aqui? Se eles o considerassem insensato, o que ele não era, de maneira nenhuma, eles estariam dando a ele oportunidade de mostrar que ele não era insensato. Era uma maneira dele reagir a uma falsa acusação. Porque se eles não estivessem falando nada e ele começasse a se gloriar de não ser insensato, ele estaria se gloriando. Mas aqui é como se eles tivessem aberto a porta agora para que ele pudesse se gloriar como resposta a uma acusação de insensatez, que era uma coisa que ele realmente não era insensato. Então é importante entender essa maneira de linguagem do apóstolo aqui, para a gente não achar que ele esteja se gloriando gratuitamente, né? Porque aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. E ele continua no versículo 17, o que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Então não era realmente imitando a Cristo, que sempre deixou muito claro que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Não era nesse sentido que ele ia fazer isso, mas ele ia fazer tomando o gancho que eles haviam dado a ele, para ele se manifestar nesse sentido. E é interessante, porque às vezes é difícil a gente entender por que ele iria se gloriar um pouco, né? Mas basicamente, eu creio que ele basicamente pegou o gancho que eles jogaram, pegou o anzol que eles jogaram, a isca que eles jogaram, para então poder se gloriar um pouco na sua carne, como ele fala aqui, pois que muitos se gloriam, no versículo 18, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. E aí vem a lição, quando ele fala, porque sendo vós sensatos, porque eles se consideravam sensatos, não é? De boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores, versículo 20, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha ou vos prende, se alguém se exalta, e se alguém vos fere o rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mais uma vez ele assumindo a posição que eles o taxavam, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez eu falo, também eu tenho ousadia. Então esse aqui, é interessante essa passagem, porque hoje nós vemos muito isso, né? Nós vemos muitas pessoas se oporem à sã doutrina e nem percebem que elas estão escravizadas numa má doutrina e seguindo homens, como ele veio no começo aqui, homens que podem até ser ministros de Satanás, que foi o assunto dos versículos anteriores aqui, não é? Quando ele fala, pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, e aqui ele fala de pessoas, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, quando nós encontramos pessoas que estão presas, no versículo 20 fala, pois sois sofredores. Uma outra versão fala, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte,
quem vos esbofeteie no rosto. Tolerais todos esses. E não aceitam a doutrina de Paulo. Será que isso tem alguma semelhança com o que nós vemos ao redor hoje, em redor, na religião, na cristandade? Pessoas tolerando homens que as escravizam, que colocam julgos enormes sobre essas pessoas, que as devoram, não é? Tiram tudo que elas têm, que as mantêm presas, detêm, que esbofeteiam no rosto dessas pessoas. Então, muitos que estão se deixando escravizar por homens que entraram na cristandade, não aceitam o que vem de Paulo. Não aceitam o que vem de Paulo. E aqui, no caso dos coríntios, era mais grave ainda, porque ele havia pregado o evangelho para eles. Então, se eles desconsideravam a doutrina de Paulo, o ensino de Paulo, eles tinham também que duvidar da sua própria conversão. Porque foi através de Paulo que eles foram evangelizados, que eles conheceram a verdade, que eles conheceram a sã doutrina, que eles ouviram palavras que não tinham nada a ver com aquilo que eles traziam de dentro do paganismo, não é? Então aqui ele vai ser ousado agora para com eles, porque eles abriram essa porta. Então ele toma a liberdade de ser ousado. Aparentemente, no versículo 22, dá para ter uma ideia do que estava acontecendo ali no meio deles, quem eram esses que os escravizavam, que estavam fazendo com que eles detestassem a Paulo. Tem até uma frase de Darby que ele fala que é impressionante que pessoas suportam aquilo que é falso muito mais do que suportam aquilo que é verdadeiro. Tem pessoas, é impressionante como há pessoas que suportam aquilo que é falso muito mais do que suportam aquilo que é verdadeiro. Isso é uma frase escrita por John Nelson Darby. Então ele começa no versículo 22, quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, né? São hebreus? Por que ele está perguntando isso? Porque muito provavelmente os problemas todos estavam acontecendo por influência de judeus naquela assembleia. Nós sabemos que no princípio da igreja, os judaizantes foram grandes inimigos da verdade. Mesmo aqueles infiltrados entre os cristãos verdadeiros, que queriam fazer com que eles voltassem à lei. Isso você encontra na carta aos Gálatas. Aqui falando que havia alguns que pregavam outro evangelho, que não era o evangelho que eles tinham escutado. Era o evangelho de obras, que obrigavam eles a se circuncidarem, dizendo que se não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Mais uma vez, era um evangelho de obras. E é o que nós mais vemos na cristandade hoje também isso, um evangelho de obras. Se você não for batizado na nossa igreja, você não tem salvação. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não tem salvação. Se você não guardar a lei, você não tem salvação. Os judaizantes, o mais recente agora, se você não falar o nome de Jesus em hebraico, você não está falando do Jesus verdadeiro, você creu no Jesus errado. Você discou para o número errado. Esses são os judaizantes. Já há 2000 anos eles já estavam por aí. Esses caras são muito velhos. Há 2000 anos eles estavam como servos de Satanás, porque se você pegar o contexto todo aqui, de quem ele está falando? Daqueles que se apresentam como ministros de justiça. E são ministros do diabo. Porque tentam anular, invalidar a graça de Deus. E é o que ele está dizendo agora aqui. São hebreus? Também eu. Então, nesse ponto aí, vocês estão correndo atrás deles, porque eles são hebreus, vocês acham que por serem hebreus eles são grandes coisas? Então marca aí, eu também sou. Pronto. Elimina essa. Sai da competição esse quesito aí de ser hebreu. São israelitas? Eu também sou. Também eu.
Ele fala aqui no versículo 22. São descendência de Abraão? Também eu. Então, marcou tudo aí. Vamos para a próxima. O que eles têm? O que eles oferecem, além de deturpar a graça, né? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E é aqui que ele exagera, né? No sentido de se exaltar, mas volto a dizer, porque eles tinham aberto a portinhola para ele botar as asinhas de fora. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. E aí ele começa a falar da experiência dele no seu ministério, em trabalhos, muito mais. Como que diz a outra versão aqui, acho que é trabalhos também diz trabalhos. Em prisões, em açoites, muito mais. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus, e aqui ele frisa de quem foi que ele recebeu, 5 quarentenas de açoites menos 1. Por que era quarentena de açoite menos 1? 40 menos 1 açoite. Por que eles davam 39 açoites? Porque os judeus, na lei, eram 40 açoites, né? Mas eles, com medo de transgredir a lei e errar na conta, eles sempre davam um açoite a menos. Uma chicotada a menos do que a lei determinava nos castigos. No versículo 25, 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. O abismo é o fundo do mar. É na escuridão do mar. Um lugar tenebroso, né? A Bíblia sempre chama de abismo. O lugar tenebroso. E aí, no caso, é o mar na sua voragem, o mar agitado, o mar voraz. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores, ou seja, de assaltantes, de bandidos, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. O que ele está falando aqui é o seguinte: se eu corresse, o bicho pegava. Se eu ficasse, o bicho comia. Porque não tinha descanso. Para todo lado que ele ia, ele tinha perseguição, ele tinha naufrágio, ele tinha chicotada, ele tinha perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, e esses são os mais perigosos, né? Porque você nunca sabe qual falso irmão é um mensageiro de Satanás vindo para introduzir má doutrina, né? Ou é um lobo voraz querendo comer o rebanho, como fala lá em Atos capítulo 20, ou são aqueles lá de Judas, né? Que ele fala... homens ímpios que se introduziram, lá em Judas tem um versículo que fala isso, ele diz no versículo 4, porque se introduziram onde? Entre os irmãos, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E ele vai depois comparar isso até com os anjos que caíram, e depois ele dá 3 características desses homens ímpios, que entraram pelo caminho de Caim, no versículo 11, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são os homens ímpios que entraram, já tinham entrado lá na cristandade, né? E um é o caminho de Caim, e Caim tentou oferecer a Deus o fruto do seu próprio trabalho, na tentativa de agradar a Deus com o fruto do seu trabalho e um sacrifício uma oferta sem sangue. E ainda mais se ressentiu de Deus ter se agradado da oferta do seu irmão Abel e o matou. Esse é o caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão aceitou receber propina do rei que queria amaldiçoar o povo de Israel. Ele aceitou receber. E foi condenado por causa disso.
aceitou ir contra o povo de Deus. E pereceram na contradição de Coré. Qual é essa contradição de Coré? Quando Coré e mais alguns, no meio do acampamento de Israel, dos hebreus, ele quis tomar o lugar que era de Moisés e de Arão. Ou seja, alguém se colocar numa posição que não é aquela que Deus lhe deu, que Deus o colocou. E aí ele, no versículo 12 aqui de Judas 1, são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. A outra versão acho que fala sem pudor, não é? Eu acho que não, sem recato, sem qualquer recato. Apacentam-se a si mesmos. E é interessante isso aqui, e depois ele fala no versículo 13, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Uma estrela errante não serve para nada. Deus colocou as estrelas no céu para elas servirem de guia. Durante milênios os homens se guiaram na navegação, ou mesmo nas viagens por terra, se guiaram pelas estrelas. Porque Deus colocou as estrelas para servirem de guia para o homem. Até hoje, não é? Até hoje, um satélite, ele faz uma triangulação lá em cima para saber onde ele está e como ele deve parar naquele lugar. Ele usa as estrelas e a Terra como referência, os sinais vindo da Terra e o posicionamento das estrelas. Então, o GPS que você usa, ele só pode ser preciso porque ele faz essa composição de terra e estrelas para ficar no lugar certo. Porque se ele sair do lugar dele, daí ele perde a sua capacidade de comunicar, ou de mostrar o caminho, ou de mapear a terra, não é? E aqui, então, esses homens são como estrelas que não servem para nada. Porque o que é uma estrela errante? Eu vou navegar seguindo aquela estrela. Mas a estrela está caindo, a estrela cadente. Não dá para navegar seguindo uma estrela cadente. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai chegar no chão. Não tem onde chegar. Então, esses aqui, voltando lá para Coríntios, né? Esses daqui são os que estavam sendo um tropeço para os irmãos de Corinto e um empecilho para o apóstolo também, porque eles tentavam denegrir o seu ministério. Agora, isso aqui é interessante. Hoje nós vemos líderes na cristandade, de terno, gravata, ar-condicionado, templos luxuosos, levando uma vida nababesca, né? Com jatos executivos, com helicópteros, com limusines, com motorista e tudo mais. Agora, pergunta para esses, quem quer ser como Paulo? Se algum levantar a mão e falar assim, você quer ser como Paulo? Então tá bom, tá legal. Quantos açoites você já recebeu? Quantas vezes você foi preso? Bom, alguns desses realmente foram presos, né, por desvio do dízimo dos fiéis. Quantas vezes você passou por perigo de morte? Quantas vezes você foi apedrejado, naufragou, passou no mar, a noite inteira no mar, boiando no mar, segurando em destroços de navio? Quantas vezes? Você quer ser um Paulo? Então você tem que se sujeitar a isso. Mas já marca na sua agenda que você vai morrer decapitado. Porque essa era a vida de um apóstolo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros morreram pela espada, outros pela lança. Apenas João, o único apóstolo que morreu de velhice, foi João, mas ainda assim na prisão. Morreu preso. Então, muitas vezes, isso aqui denuncia aqueles que querem ter alguma posição entre o povo de Deus, mas jamais, em hipótese alguma, iriam querer se sujeitar a passar o que os apóstolos passavam. Não vão querer sair do bem bom. De jeito maneira. E aqui, então, no final, ele fala, no versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que eram esses sofrimentos, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Imagina quantas responsabilidades tinha esse homem, de ter que cuidar, de orar, de interceder
por todas essas igrejas. Nós lemos apenas de algumas aqui nas cartas que ele enviou, mas tinha muitas outras. Ele visitava as igrejas, porque em todo lugar que ele ia, além de formarem novas assembleias reunidas ali, ele depois voltava para tratar daqueles irmãos, ou escrevia cartas para eles. Então, tudo isso era responsabilidade. E eles estavam fazendo o quê? Jogando isso fora, em troca de alguns que vinham até eles com ideias judaizantes, se dizendo hebreus, se dizendo israelitas, se dizendo descendência de Abraão, e para tentar ganhar discípulos após si. Paulo avisou isso lá em Atos 20, né? Que viriam uns para ganhar discípulos. Agora, tem um versículo aqui, no versículo 4, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesses, ou outro Evangelho que não abraçasses, com razão o sofrereis. Ou seja, vocês vão suportar uma pessoa assim. A esse, no final do versículo 4, ele fala assim na outra versão, na atualizada, a esse de boamente o tolerais. Ou seja, vejam o perigo que vocês estão correndo ao abrir mão do apóstolo Paulo e da sã doutrina que ele recebeu diretamente de Cristo para aceitar qualquer um que viesse falar qualquer coisa. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.